Isso aí, gente, é de luta em luta, de vitória em vitória. Abre a tua Bíblia comigo, se você pode. Levítico, livro de Levítico, capítulo 6, leremos somente o 12 e o 13. Livro de Levítico, capítulo de número 6, verso 12 e 13. Eu quero aqui tributar o meu agradecimento a Jesus por esta rica oportunidade que Ele tem nos dado. Agradecer a cada irmão, cada irmã que tem orado, nosso pastor, que não se faz presente, mas sei que tem sempre orado por nós, nossa pastora, que Deus continue abençoando. Deus abençoe minha esposa, que também não se faz presente. Deus continue abençoando meu filho Oliver. Tá para nascer aí, se não nessa semana próxima, na outra, e vai dar tudo certo. Graças a Deus está tudo bem. Agradeço a oração. Sempre tem algum irmão perguntando, tendo esse cuidado conosco. Que Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe a vida dos meus pais. Deus abençoe os obreiros deste altar. Toda a igreja seja abençoada. Muito obrigado por tudo e por tanto. Amém? Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Então vamos lá. Levítico capítulo 6, verso 12, diz assim a santa palavra: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, tão conhecido: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não... De novo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não... Fecha os teus olhos, papai. Oramos, lemos a tua palavra e sabemos que ela é viva e fiel. Pedimos ao Senhor graça, direção, fala conosco nessa noite. Seja o Senhor aquele que fala, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que levanta e aquele que abençoa. Assim fica conosco, fala conosco, essa é a nossa oração. E quem orou, diga glória a Deus. Tome o seu assento, fique à vontade. Amados, vamos fazer um combinado aqui nessa noite? Vamos combinar de entregar a nossa melhor adoração a Ele ainda hoje? Quem veio adorar a Ele? Então vamos ter essa liberdade de cultuar ao Senhor Jesus. Eu quero ser bem enfático naquilo que o Senhor colocar ao nosso coração. Levítico capítulo 6, Deus começa a trazer ordenanças e já está trazendo ordenanças a Moisés. Peço a tua atenção um pouco mais ainda neste momento. Levítico capítulo 6, agora Deus começa a trazer instruções sobre a questão do holocausto a Moisés, de como deveria ser feito e de como deveria ser ordenado e de que forma seria ordenação feita através do sacerdote. Entendendo que Deus muitas vezes se manifesta e o fogo tem algumas simbologias na Bíblia. Todos nós lembramos quando Moisés agora é levado até aquela sarça ardente, onde aquela sarça se queimava, mas não se consumia. E Deus fala com Moisés através do fogo. Bem sabemos que depois que Deus fala com Moisés e o levanta como libertador do povo dele, a saber que foi cativo no Egito por cerca de 400 anos, agora Moisés sai com todo esse povo do Egito. Entendendo que Deus estaria com esse povo, a Bíblia é bem enfática em dizer, diaconisa Nina, que quando esse povo andava pelo deserto, de dia Deus era com eles como uma nuvem sobre eles para que o sol não os queimasse, e de noite Deus era com eles com uma coluna de fogo. Na sarça Deus é aquele que traz intimidade. No deserto à noite, através da coluna de fogo, Deus é aquele que traz o cuidado. Mas agora em Levítico 6, Deus vai trazer a ordenança sobre o fogo que tem que arder sobre o altar do holocausto. E entendendo isso, nós lemos o capítulo de número 6, entendendo que o fogo teria que estar sendo todo dia aceso, ou melhor dizendo, a manutenção desse fogo teria que ser diariamente. E talvez a pergunta que nós podemos perguntar a nós nessa noite e para a Bíblia é: quem acende esse fogo?
Porque entendemos que a responsabilidade do sacerdote é a manutenção desse fogo. Se conseguir melhorar esse retorno, eu te agradeço. A manutenção desse fogo, a minha garganta, irmão, já não está tão boa, missionária Rosa, mas vai dar certo. Mas a manutenção desse fogo era sem dúvidas do sacerdote. DCM, por favor, coloca Levítico 9, versículo 24. Levando em consideração que a manutenção desse fogo era de responsabilidade do sacerdote, talvez a pergunta que pleiteia os nossos corações é: quem é o responsável por acender esse fogo? E nós entendemos que no 6 ele dá a ordenança de como deve ser a manutenção, mas no 9 ele vai dizer o seguinte: que esse fogo não foi o sacerdote que colocou, porque o fogo saiu diante de quem? Só quem está comigo. O fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura, e sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Entendendo isso, entendendo que o fogo deveria estar lá, mas quem coloca esse fogo é Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro vai nos esclarecer algumas coisas, visto que nós não vivemos mais debaixo da lei, nós não vivemos mais debaixo da lei, porém, Pedro vai dizer que agora o sacerdócio não é somente sobre a linhagem daqueles que foram escolhidos para tal. Pedro vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Entendendo isso, nós temos uma grande responsabilidade, porque dentro de nós, você que está me escutando e chegou a esta igreja, possivelmente, eu quero crer que sim, existe algo dentro de você que te trouxe até aqui. E essa é a chama de Deus acesa em você, porque não somos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a nós. Tudo que tem em nós primeiro veio dEle. O fogo que queima dentro da nossa alma e do nosso coração, não fomos nós que acendemos, mas foi Ele, que o Senhor acendeu esse fogo sobre nós. Levando em consideração que nós somos o sacerdote e o altar agora somos nós, esse fogo deve dia após dia estar aceso. Mas infelizmente, o fogo que deveria estar aceso, queimando dentro de nós, muitas vezes, e perdoa a minha ousadia em dizer que muitas vezes ele se apagou. Porque se verdadeiramente esse fogo que dizemos que está dentro do nosso peito cerrado, como diz o profeta, há um fogo cerrado dentro do meu peito que não tem me dado descanso, eu venho te falar que se esse fogo realmente estivesse aceso, a nossa forma de cultuar a Ele seria diferente. A nossa forma de adorá-lo, irmã Teresa, seria um pouco diferente. Se esse altar tivesse sido com a manutenção mantido aceso, com certeza o nosso fogo estaria aceso de forma diferente. Mas essa responsabilidade não é de Deus. Nós temos um terrível costume no meio dos crentes do dia de hoje, esperando que tudo Deus faça. Ele já acendeu o fogo aí dentro, agora manter essa chama acesa e viva é contigo. Agora é comigo. O que Ele tinha para fazer, Ele já fez. O que Jesus já tinha para fazer, para acender a chama do Espírito Santo dentro do meu coração e do seu coração, Ele já fez. Mas a pergunta é: e quando acaba o fogo, o que sobra, irmã Rose? Irmão Alcirene, e quando o fogo acaba ou se apaga, o que sobra? Todos nós temos o conhecimento de que quando é aceso um fogo, depois que ele acaba, só se sobram cinzas. E o que é cinzas, pregador? Cinzas nada mais é do que aquilo que se queimou e de nada mais se aproveita. Serei mandarai deixei. Deus quer falar sobre isso conosco.
Porque esse fogo que outrora queimava dentro do nosso peito, hoje se virou cinzas. O altar que outrora era levantado, ordenado e queimava, hoje mais não queima, e tudo que era fogo hoje se tornou cinzas. Porque cinzas é aquilo que queimou, mas já não se vale de mais nada. Deixa eu entrar um pouquinho mais. Nós já fomos um pouquinho mais avivados. Nós já fomos um pouquinho mais alegres. Me desculpa, mas eu nunca vi uma pessoa alegre sem transmitir essa alegria. Mateus, eu estou tão alegre dentro de mim que eu não consigo tirar essa cara feia do meu rosto. Amados, Jesus já acendeu o fogo dele dentro do nosso coração. E nessa noite, em breves palavras, eu quero falar sobre o tema: quando o fogo se torna cinza. Porque nós somos chamados para queimar por Jesus, para sermos queimados por Cristo. Amados, eu não sei se vocês estão compreendendo, e eu creio que sim, quantos cultos pesados, quantos momentos insuportáveis na presença dEle, quantos momentos cujos quais a vontade não é ficar aqui, é sair daqui e voltar para casa. Porque porque o que era fogo da alegria se tornou a cinza da indiferença. Porque o que era o fogo da gratidão se tornou o fogo a cinza da murmuração. Nós começamos a trocar as coisas. Nós viemos e vimos para cultos esperando que Deus faça algo, e o culto não é para que Deus faça algo, o culto era para aqueles que o adorem. Faça algo para Ele. Nós temos trocado, e talvez eu disse sobre isso ontem, talvez a melhor explicação de culto seja do inglês, cujo qual em inglês é service, é servir a Ele, é levar alguma coisa a Ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se você veio a essa casa sem ter nada para entregar, pode voltar para a sua, porque nessa casa é casa de adoração. O fogo tem que estar aceso, você tem que vir aqui para entregar algo para Deus, é para entregar primeiro, e depois, se Ele quiser, Ele derrama sobre nós sempre a tua graça, a tua presença, a tua maravilhosa graça sobre nós. Nós temos confundido as coisas. Por isso o fogo que deveria arder no meio do culto, nós somos pentecostais. E o pentecostal é conhecido por exalar esse fogo que existe dentro dele. Eu fui chamado para exalar esse fogo e queimar na presença dEle. Eu fui chamado, você foi chamado para estar em cultos como esse, dizendo: Deus, eis aqui a minha adoração, porque o altar que sou eu não é mais cinzas, mas é sim uma chama viva, porque eu sou o sacerdote, a lenha tem sido colocada todo dia, e essa chama arderá, e esta Bíblia, a minha, a sua, vai dizer que esse fogo não poderá se apagar. Mas quando o fogo apaga, sobra somente cinzas. E eu quero falar de 3 cinzas nessa noite com vocês. Primeiro, a cinza de não reconhecer mais quem eu sou. Por que reconhecer? Porque talvez nós poderíamos contextualizar e trazer a definição do que é conhecimento, do que é reconhecimento, que são coisas similares, porém diferentes. Conhecer é uma coisa, reconhecer é outra. Conhecer quem eu sou é uma coisa, reconhecer quem eu sou é outra. Eu vou te exemplificar um pouco melhor. Se ser responsável é dar respostas à altura a algo,
Conhecer é uma coisa, reconhecer é dar respostas à altura ao que eu conheço. O problema é que nós esquecemos de quem nós somos, e agora nós não sabemos mais como reconhecer quem nós somos. E há um grande perigo em não reconhecer quem nós somos, porque quando eu não reconheço quem eu sou, o orgulho toma conta da minha vida, o egoísmo toma conta da minha história, o egocentrismo toma conta do meu ser. Por isso, nós viemos para a igreja muitas vezes com os nossos problemas, com as nossas indignações, com as nossas frustrações, e não reconhecendo que nós somos dependentes dele, não somos dependentes de uma solução primeiro, nós somos dependentes daquele que pode resolver o nosso problema antes de tudo. Nós temos nos esquecido e deixado de reconhecer quem nós somos. Porque no capítulo 5 de Lucas, Jesus escolhe entrar em um barco no lago de Genezaré, a saber, o barco de Simão Pedro. Ele entra dentro do barco, um barco onde tinha somente frustração. Eles estavam lavando redes porque não tinha pegado nada na noite anterior. O barco da frustração, e Jesus entra. Quando Jesus entra dentro desse barco, ele diz a eles: olha, homens, voltem ao mar alto e voltem a jogar a rede. Porém, nós entendemos que não é na superficialidade que nós encontramos quem nós somos. Não é na beira da praia que Pedro vai entender quem ele é. Não é na beira da praia que ele vai entender o contexto e reconhecer verdadeiramente quem ele é. É somente quando Pedro escuta a voz de Jesus e diz: Senhor, nem sobre a tua palavra eu voltarei a pescar. Ele volta, pega grande número de peixes. Quando ele está voltando, depois de aprofundar, segundo a palavra de Cristo, quando ele chega a Jesus, a primeira coisa que Pedro faz é reconhecer quem ele é. Missionária Carla, ele chega no barco de um pescador. Pedro era conhecido como pescador, mas quando agora Pedro reconhece quem ele é, ele chega até Jesus, se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E muitas vezes nós estamos perdidos nas nossas histórias, com contextos naturais e físicos dessa terra, mas Jesus quer nos trazer o reconhecimento de quem verdadeiramente nós somos. Deixa eu falar uma coisa para você: tu não vale nada sem Jesus. Não era nem para tu estar aqui nessa noite, não era nem para tu estar aqui muito bonitinho, por sinal, essa noite, mas nós nos esquecemos de quem nós somos. Porque quando reconhecemos quem nós somos, as nossas súplicas não são petições, são intercessões, dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Porque talvez o reconhecimento seja tão importante, porque é no reconhecimento que eu tenho atitudes à altura de saber quem eu sou e do tanto que eu preciso dele. Já notou que muitas vezes as provas nos levam a depender um pouco mais de Jesus? Porque é na prova que eu reconheço que se não for Ele, nada vai acontecer. Porque é no momento da dor, da dificuldade, que nós reconhecemos que somos pobres e necessitados e dependentes de Deus. Mas é na hora da prova, na hora da luta, que nós também reconhecemos que Ele tem cuidado de nós. Entenda, nós precisamos como igreja apagar a cinza de não reconhecer mais quem nós somos. Lembra? Talvez como Jesus diz à igreja de Éfeso: volta lá onde tu caíste. Volte ao primeiro amor, porque nas primeiras obras, amados, não tinha nada em nós que prestava. Nós éramos totalmente dependentes de Deus. Não era cultos que nós conseguíamos calar a nossa boca, porque reconhecíamos que precisamos dele, que nós somos carentes dele, que é a presença dele que nos satisfaz. Mas nós nos esquecemos de quem nós somos e nos tornamos alguém que não reconhece mais quem nós somos. Porque é só quando a gente reconhece quem somos que Ele nos dá um propósito de vida.
Quando Pedro chega até o barco e se prostra espantado, Jesus agora diz: Pedro, tu entendeu o mistério. Agora, quando tu reconhece quem tu é, eu também te falo que não serás mais pescador de peixes, mas eu te farei pescador de homens. Por isso nós estamos tão perdidos nas nossas histórias, porque não reconhecendo quem eu sou, Ele também não manifesta o propósito celestial dele sobre a nossa vida. Quando eu não reconheço mais quem eu sou, eu também perco o propósito dele. Eu também não sei mais para onde Ele está me levando. Eu não sei mais para onde estou indo. Mas eu quero crer nessa noite que tem gente aqui olhando para dentro de si, dizendo: Deus, me perdoa porque eu me perdi, eu deixei de reconhecer quem eu sou. Eu muitas vezes estou achando que eu sou grande demais, estou achando que eu não preciso mais de tanto isso. E deixa eu te dizer uma palavra do Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver, talvez seja a frase, uma das mais faladas no inferno naquele dia, não tinha nada a ver, eu adorava do jeito que eu queria, não tem nada a ver, eu já estou bem demais, não tem nada a ver essa palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para quem reconhece a cinza do não reconhecimento de quem é, o fogo começa a se acender de novo, a chama começa a brotar de novo, porque aquele que se humilha, Deus o levanta, e o levanta nessa noite, é o levanta do fogo dentro do seu peito, a alegria volta a acontecer, o propósito volta a reinar, a alegria volta a te dirigir, não mais a murmuração, mas a gratidão de saber quem tu és e de quem Ele está te tornando. Nós somos pessoas ruins, a nossa natureza é ruim, essa carne que tem que ser subjugada todo dia, ela é ruim, vingativa. Mas você foi iluminado por Cristo. Nós precisamos voltar a reconhecer que nós somos dependentes dEle. E deixa eu te dizer uma coisa, quando as cinzas esquecer de reconhecer quem nós somos, nós começamos a apontar mais do que nos mudar mais. Porque quando deixamos de reconhecer quem nós somos e do quanto precisamos mudar, porque aquele que começou a boa obra, ele não a terminou ainda, ele está a aperfeiçoando a cada dia mais. O profeta Isaías, no capítulo de número 6, ele vai dizer que viu ao Senhor, mas no capítulo 5, que antecede esta grande visão, irmã Ana, aquele capítulo de número 5 reflete alguém que não sabe quem ele é, que não sabe reconhecer quem é, e quem não sabe reconhecer quem é, começa a apontar muito o dedo. Porque no capítulo 5, Isaías tem 6 ais para o povo: ai daqueles que bebem, ai daqueles iníquos, ai daqueles que são fortes para bebida, ai daqueles que são mentirosos. 6 ais, Isaías capítulo 5 vai dizer, mas no 6, quando ele reconhece quem é, ele diz: ai de mim, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, e moro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Deixa eu te dizer uma coisa, tu não está bom ainda, tu ainda precisa de ser purificado um pouco mais. Nos últimos dias, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas deixa eu te dizer, se tu quer ser limpo, limpe-se mais ainda, reconhecendo quem você é, reconhecendo quanto tu precisa melhorar, porque quando nós chegamos a Deus, reconhecendo quem nós somos, Ele traz dos céus brasa viva do altar, e agora reacende o fogo que se apagou dentro de nós. Esse fogo precisa ser reaceso. Nós precisamos voltar a queimar por Jesus.
Porventura, vou contextualizar, quando voltar o Filho do Homem, achará altar em chamas? Ou será que o fogo se tornará todo em cinzas? Porque quem não reconhece quem é, se torna cinza. Mas quem reconhece quem é, começa a voltar a queimar por Jesus Cristo. Se você está entendendo essa palavra, levante a sua mão e dê o seu melhor glória a Jesus. A primeira cinza é a cinza de não mais reconhecer quem eu sou. Por isso, as nossas orações são tão vazias. Eu tive essa experiência sexta-feira no monte, quando estávamos ali com a mocidade. Porque, amados, muitas vezes as nossas orações são somente petições, mas não reconhecemos quem somos. Deus faz isso. Presbítero Maciel, as nossas orações são muito mais intercessórias por outros, e devemos sim interceder por outros, mas de que vale ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Porque quem reconhece quem é como aquele publicano que bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Mas eu venho te dizer, talvez dura, mas uma palavra do céu. Muitas vezes nós somos como aquele fariseu que diz: Senhor, faça isso, faça aquilo, está tudo bem comigo. Deixa eu te dizer, talvez nessa noite seja a noite de você olhar para dentro de você, e eu olhar para dentro de mim e bater no nosso peito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Porque se tem alguém que conhece a ruindade que existe dentro de você, é você mesmo. Se alguém sabe quem ruim sou eu mesmo. Sou eu que tenho que dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós, porque se tornou cinzas aquilo que era fogo. A segunda cinza é a cinza de não reconhecer mais para onde eu estou indo. Irmão Valnei, irmã Andressa, Romanos 5 vai nos trazer a alusão do plano de salvação. Romanos 5 vai nos trazer a alusão daquilo que Deus fez por nós, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. E Romanos vai dizer que nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Ricardo, você merece o inferno. Rosa Dias, você merece o inferno. Mateus, tu vai trazer uma palavra dessa no domingo. Se essa verdade não te libertar, nada mais te libertará. Nós somos dignos do inferno. Por isso, nós temos que reconhecer quem nós somos. Você, eu, somos dignos de um inferno terrível. Você e eu somos dignos de sermos perdidos à eternidade, mas Ele nos encontrou. Nós temos que reconhecer que Ele nos deu um destino. Porque o nosso destino era o inferno, mas Ele veio, morreu no nosso lugar, e agora nós temos um destino. Mas por que o fogo se tornou em cinzas? Porque nós esquecemos para onde Ele está nos levando. Se nós, diácono divino, tivéssemos essa chama acesa do conhecimento, da consciência de para onde Ele está nos levando, a nossa adoração seria muito diferente. Me desculpe, o nosso culto seria um pouco melhor, as nossas orações seriam um pouco mais cheias, o nosso povo seria um pouco mais avivado.
porque o seu caminho era um inferno, mas Cristo chega na sua história, chega na minha história, e vai mudando a nossa vida, e agora nós que estávamos caminhando rumo ao inferno, Cristo pega na nossa mão e diz: não é para esse lado, eu agora vos apresento a nova Jerusalém de Deus, porque quem reconhece para onde está indo, o glória é melhor, o aleluia é melhor, a alegria é melhor. Paulo, entendendo isso, ele vai dizer: isso, as leves e momentâneas tribulações do agora, não se comparam com o que, Paulo? Para onde ele está me levando é muito melhor. Levante a sua mão comigo nessa noite. Ele tem um propósito, e o propósito dele é te levar para o céu. Então começa a reconhecer, a trazer respostas à altura a um Deus que te mudou, te transformou e ainda te deu um destino. Arruma meu microfone, por favor, que eu estou sem garganta. Rosinalda, Ele nos deu um destino. João vai nos ajudar dizendo que Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não precisava, mas Ele, Luiz, nos deu um destino. Se alguém paga as nossas férias em Miami, nós ficamos felizes, mas Jesus não te deu férias em Miami. Jesus te propôs uma férias eterna com a glória dele na nova Jerusalém de Deus. Por isso a chama tem que estar acesa. Nós deveríamos chegar todo dia lembrando: eu sei quem eu sou sem Ele, mas eu também sei para onde Ele está me levando, e trazer respostas à altura disso. Por isso às vezes a gente é muito enfático, mas para quem sabe que está indo para o céu, meu irmão, o céu é o melhor lugar a qual Deus poderia reservar, porque ali viveremos com Ele dia e noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O céu será o melhor lugar onde nós poderíamos estar a eternidade. Ele nos pega, Gerson, nós que estávamos no caminho da droga, da prostituição, da lascívia, nós que estávamos no caminho dos vícios, da perdição, não era nem para eu estar aqui, meu irmão, já era para eu ter morrido há muito tempo, mas Ele me encontrou, reconhecendo quem eu sou, Ele me deu um destino, eu reconheço para onde eu estou indo. Por isso a cinza não pode estar no meu coração e no altar que sou eu. O fogo tem que queimar, o fogo que sabe para onde Ele está me levando. Por isso é talvez inaceitável cultos mortos. Por isso talvez seja inaceitável uma adoração morta. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque temos animação para ouvir e ver o jogo do Flamengo, mas para adorar a Deus não temos. Temos a expectativa de saber que o meu time vai jogar amanhã, mas não temos a expectativa de vir adorar aquele que não é o meu time, mas é toda a minha história. Gente, o céu é uma realidade. Presbítero Daniel, se nós tivéssemos o reconhecimento para onde Ele está nos levando, talvez foge a nossa consciência, porque é coisa grande demais, eu reconheço. Mas no capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que João viu. Talvez os meus olhos ainda não contemplavam. Talvez os seus olhos ainda não contemplaram. Mas eu tenho uma notícia para nós, a igreja de Cristo. O que João viu em Apocalipse 21 não era uma utopia da mente de João.
O que João viu em Apocalipse 21 é uma realidade para aqueles que estão em Cristo e com o holocausto em chamas. O que João viu é a nova Jerusalém de Deus. Ele vai dizer que os muros são como que de jaspe, a rua é como que de ouro, os portões são como grandes pérolas. Ali não haverá dor, não haverá choro, e toda lágrima Ele enxugará das nossas vidas e dos nossos rostos. Ali há alegria, ali tem o rio da vida, a árvore da vida, o rio que nos leva para mais perto de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Ele te deu um destino, e o destino é maravilhoso. Por isso, não pode ter cinzas em mim. Tem que ter fogo que me leva a ter atitudes à altura para onde Ele está me levando. Então eu tenho que entender e reconhecer quem eu sou. Eu tenho que reconhecer para onde Ele está me levando, meu irmão. Por isso, muitas vezes a luta é grande, mas quando olhamos o destino, aonde ela nos leva, talvez o gigante é grande, mas quando nós olhamos o Deus que nos leva ao propósito, talvez a dificuldade é enorme, a ameaça é grande, mas uma coisa eu sei: viver é Cristo, morrer é lucro, e o destino é a nova Jerusalém de Deus. Por isso eu tenho que apagar a cinza, ou estipar a cinza do não reconhecimento da onde Ele está me levando. Amados, com toda a verdade, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Sim ou não? Talvez você possa dizer que não, mas muitas vezes as nossas atitudes dizem que sim. Mas além das cinzas de não reconhecer quem eu sou, a cinza de não reconhecer para onde eu estou indo, também tem a cinza, e a pior delas é de não reconhecer mais verdadeiramente quem Jesus é. Com todo o respeito a vocês, a nós, ouvintes do Evangelho, mas nós perdemos Jesus no caminho. Nós conhecemos quem Ele é, mas deixamos de reconhecer quem Ele é. Conhecer é uma coisa, dar respostas à altura por saber quem Ele é outra. Mateus capítulo 16, verso 13. Jesus chega aos discípulos e pergunta: quem de fora eles dizem que eu sou? Os discípulos dizem, uns dizem que tu és o profeta, João Batista, Elias. Mas a pergunta de Jesus é para os discípulos: quem você que está aqui pertinho de mim diz que eu sou? E talvez essa pergunta tenha que balançar a nossa alma. Porque a resposta de quem Jesus é tem que vir junto do reconhecimento de quem Ele é. Porque quando Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele conhece e ele reconhece quem Jesus é. Ou seja, se Ele é o Filho de Deus, Ele é o amado da nossa alma, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Porque não é sobre quem eles dizem que Ele é sobre quem nós reconhecemos quem Ele é. Se nós reconhecêssemos verdadeiramente quem Jesus é, esse culto seria diferente. Porque o perigo é deixar de reconhecer quem Ele é e se acostumar com Ele. Evangelista Eduardo,
E essa palavra não é para vocês, é para nós, a começar de mim. Nós paramos de reconhecer quem Ele é e nos acostumamos com Ele. Marcos capítulo 6. Jesus chega aonde? Na sua terra natal, Nazaré. O capítulo 6 revela no primeiro e no segundo versículo que Jesus começa a ensinar na sinagoga e aquelas pessoas começam a se maravilhar com Jesus, dizendo que sabedoria, maravilhando-se com Jesus. E é mais ou menos assim. Quando a gente chega, a gente começa a se maravilhar com Jesus. Mas no versículo 3, eles vão dizer assim: mas não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José? E o perigo é acostumar com a casa de Jesus, acostumar com a presença de Jesus, acostumar com o jeito de Jesus, acostumar, porque eu sei que Ele cura, liberta, salva, batiza e leva para o céu. Meu irmão, nós não podemos nos acostumar com isso. Isso ainda é o maior de Deus para nós. Nós temos que reconhecer que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E entendendo isso, eu tenho que me voltar a reconhecer quem Ele é. João revela Jesus como Deus. No capítulo 1 Ele é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. No capítulo 3, Jesus se revela a Nicodemos como o novo nascimento. Ele é aquele que nos leva à nova história, ao novo nascimento. No capítulo 3, verso 16, Ele é o unigênito do Pai. No capítulo 4, Ele é a água da vida, a água que mata a nossa sede. Como nós podemos nos acostumar com isso? E talvez essa seja a maior indignação nossa, ou deveria-se ser a maior indignação nossa, nos acostumar com o sagrado. Nos acostumar com o que é de Jesus. Irmã Rilene, se nós tivéssemos a noção plena, 100% da compreensão de que a terra é dele, a plenitude é dele, os moradores são dele e tudo que nisso há, meu irmão, a nossa vida seria diferente. Nós perdemos o temor dentro da casa de Jesus. Nós perdemos a adoração dentro da casa que é de Jesus. Nós perdemos o entendimento e a compreensão do que Jesus representa para nós. Ele continua sendo a estrela da manhã. Ele continua sendo a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele é, John, o advogado fiel. Ele é o príncipe da paz. A paz que excede o entendimento vem dele. A paz que hoje está sobre nós foi porque sobre ele esteve o castigo. Ele ainda é o sol da manhã, Ele ainda é a raiz de Davi, Ele ainda é o socorro bem presente na angústia, Ele ainda é o Salvador das nossas vidas, o dono das nossas histórias. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele ainda é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não reconhecemos mais isso. E a chama se apaga.
Eu disse isso ontem no culto de jovens. Amados, nós servimos um Deus vivo, mas nossos cultos estão se tornando cada dia mais uns funerais. Eu sei que sempre haverão remanescentes. Missionária Cida, se nós fôssemos olhar, Diácono Valfredo, a história da igreja, se nós fôssemos olhar como nós assembleamos, como nós pentecostais fomos no começo, nós teríamos vergonha. Amados, antigamente precisava-se de uma campainha, porque a glória que era levada aos céus era tão grande, que o pastor precisava pregar e precisava, missionária Rosa, bater a campainha, não porque a glória de Deus primeiro estava no templo, não, porque tinha um povo disponível e disponibilizado para levar a glória a Deus primeiro, é levar uma adoração genuína a Deus primeiro. Mas nós perdemos o fogo. E o que era fogo no nosso meio, na nossa vida, tem se tornado cinzas. Mateus, culto de domingo, fala sobre o grande amor de Deus, mas esse amor de Deus que é tão grande também vem com justiça. Ele é amor, mas é também fogo consumidor. E esse amor de Deus, revelado a nós, nos traz palavras como essa. Porque a lamparina, o altar das nossas vidas, tem que estar aceso. Quando o grito for ouvido, aí vem o noivo. Nós temos nos tornado virgens imprudentes, loucas, nécias, insensatas, dizendo: amanhã eu procuro jeito de acender a chama, dizendo: essa semana eu procuro jeito de orar mais, mês que vem eu dou um jeito de me achegar mais perto de Jesus. Mas à meia-noite vai se ouvir o grito do noivo, e deixa eu te dizer uma coisa: tardará, não tardará, breve virá Jesus para buscar aqueles que estarão em chamas, pois aquele que virá nos encontrará nos céus para nos levar à nova Jerusalém de Deus. Se você pode, se coloque de pé comigo. O que Jesus diz no capítulo 6, verso 4 de Marcos, depois de dizerem a ele: não é esse filho do carpinteiro? Não é esse irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amados, se tem um lugar a qual Jesus tem que ser reconhecido, o lugar é esse. Primeiro, não é nas cruzadas dos descrentes que muitas vezes Jesus é mais reconhecido do que próprio da sua própria casa. E aonde Jesus não é reconhecido, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que Jesus não fez muitos milagres ali. Irmã Teresa, porque hoje nós não vemos tantos milagres como antigamente. Eu me indigno, o meu sonho meu é ser arrebatado. Quantos dias fazem que nós não vemos ninguém ser arrebatado dentro da igreja? Quantos dias mais a gente não vê curas acontecerem, paralíticos andarem, porque Jesus está sendo desprezado dentro da própria casa. Talvez essa palavra não seja para um domingo à noite, seja para domingo de noite, segunda de manhã, terça de tarde, quarta de noite, quinta de madrugada, sexta de manhãzinha. Todo dia nós temos que voltar a acender essa chama e reconhecer quem Ele é. Seremandará, chega!
Chega de desprezar o dono da casa. Chega de desprezar o caminho que Ele te deu, a salvação que Ele te deu, o céu que Ele te prometeu. Chega de achar que estamos bons demais. Por isso nessa noite eu quero orar com você. E prometo não me delongar. Eu não vou te chamar aqui à frente. Pode ficar tranquilo e abrir seu coração. Que 9 horas nós estamos terminando. Mas se você pode, se ainda existe um temor dentro de você, feche os teus olhos. Sim. Será que aí dentro tem cinzas ou tem fogo? Cinzas é o sinal daquilo que um dia queimou, mas hoje não queima mais. Cinza não queima. O sacerdote tem que colocar lenha todo dia. Quem sabe hoje você assume para dentro de você que precisa sim ser mais quem Deus te chamou para ser. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Talvez seja o momento de dizer: Deus, eu me esqueci de quem eu sou. Eu estou voltando a reconhecer, Deus, perdoa meu pecado, Senhor. Se você consegue, comece a orar a Ele. Comece a orar a Ele, dizer: Deus, me perdoa por esquecer que Tu me deu um caminho, e esse caminho me leva aos céus. Talvez nesse momento o temor de Deus tome conta dessa igreja. Comece a orar a Ele e dizer: Deus, me perdoa por acostumar com a Sua presença, de acostumar com a Sua casa. Me perdoa, Deus, por acostumar com esse altar, por acostumar com esse microfone, por acostumar de ter são superficial, Deus. Porque para quem reconhece, o fogo começa a se acender outra vez. Outra vez voltará a queimar dentro de ti, recai. Meu Deus, começa a soprar do teu vento, porque eu sei, Deus, que o vento arranca cinza e a cinza volta a queimar através do vento. Por isso, assim como Ezequiel disse, o profeta disse: Senhor, sopra dos 4 ventos o teu espírito sobre esta igreja, arranca a cinza, arranca essa cinza da indiferença. Arebandarai, eu estou sentindo a graça, Arai. Orebandarai, xerebende caravai, achei. Sopra a cinza da mornidão, meu Deus. Sopra a cinza da frieza, Jesus. Se mandaravagai, xerebiandarai. Você que fala em mistério, seja renovado agora, em nome de Jesus.
Se mandaraia shekeri andaraia shei. Comece a adorar a Ele. Ainda temos 5 minutos para adorar a Ele. Se mandaraia decaria daravaia shei. Comece a adorar a Ele, reconhecendo que Ele está no meio de nós. Meu coração quer sentir seu grande amor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Volte a ansiar por Ele. Volte a ter o desejo de conhecer Ele um pouquinho mais. Pai, preguei a Tua palavra que é santa e verdadeira. E a minha oração com os meus irmãos nessa noite é: reacende a chama que existe dentro de nós. Deus, ajuda esta irmã que não conseguiu falar nem com o Senhor nessa noite. Deus, acende o Teu fogo outra vez sobre esta igreja, Senhor. Chega, Senhor, de cinzas. Chega de gente dizendo que já sentiu, que já falou, que já foi. Deus quer levantar profetas ainda, renovar profetas ainda, usar profetas ainda. Chega! Queimando de amor por ti. Chega de dizer que um dia foi cheio. Seja cheio de novo nessa noite. Volte a queimar nessa noite. Chega de contar experiências que já se passaram. Está na hora de contar novas experiências do fogo que queima dentro de ti. Outra vez. Por isso, Pai, sopra toda a cinza deste lugar. Sopra toda a cinza da minha história, Jesus. A minha oração é o Senhor, eu não quero mais contar coisas que já se passaram. Eu estou a fim de viver novas coisas como fogo que queima. Me leva, Pai, à humildade. Me leva ao entendimento da dependência, Deus. Não nos deixa crescer e deixar de ser dependentes do Senhor, Jesus. Não nos deixa os cargos falarem mais alto do que a dependência. Não nos deixe os altares falarem mais altos do que a dependência. Mas às vezes sou levado sopra do Teu ventre sobre o Teu pela povo vontade de e reacende a chama. Torno-me independente. Se você pode, adorar Ele por um momento em si. E deixo de simplesmente e crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso
viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Sinta a presença doce e meiga do Espírito Santo. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor, abraça-me. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Se você pode, dê o seu melhor aplauso, o seu melhor glória a Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, sejas tu adorado, engrandecido, Jesus, sobre nós, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Que o fogo que existe dentro de nós não se torne em cinzas. Levante.